Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Galeano. Eu sou engenheiro de aplicações da área de transportes e infraestrutura local da Bentley Systems. Estou aqui para apresentar para vocês nosso segundo seminário da série de seminários de civil e seminários de civil, e desta vez abordando o assunto Plan and Profile Generator. Esse utilitário, que faz parte do Power Civil, ele é usado para gerar desenhos de planta e perfil, desenhos de planta ou desenhos de perfil, principalmente quando o perfil precisa ser descontinuado em função da cota do terreno ou da cota do grade. Então, eu gostaria nesse seminário de mostrar para vocês como usar essa ferramenta e principalmente compreender a interface dela. Então, a nossa agenda tem uma duração aí de aproximadamente 60 minutos. Primeiro eu quero mostrar um pouquinho da parte teórica para que vocês entendam a interface da caixa de diálogo do Plan and Profile Generator. Cada aba, os parâmetros principais para que você possa configurar e fazer a sua própria configuração do Plan and Profile Generator. Compreender, né, como isso afeta e vai afetar o desenho que ele vai gerar, que ele vai criar. Em cima do Plan and Profile Generator, ver os dois modos de trabalho dele, que um é o estudo da articulação. Ele simplesmente vai projetar sobre o teu traçado a posição das folhas, para que você aprove, para que você verifique se aquela articulação é satisfatória. Em seguida, vamos ver como gerar essas folhas, né, de maneira automática, de planta e perfil. E depois aprender a ajustar as estacas e as margens, caso a articulação não tenha ficado a contento, né? Então, por exemplo, às vezes o traçado tem muitas curvas e são curvas de raio muito curto, ou então curvas reversas que mudam a direção do traçado, e isso pode criar uma articulação bem complicada, né? Fazendo com que a curva às vezes caia fora das margens do teu formato. E no final nós vamos abrir aí um espaço para perguntas e respostas. Bem, o Plan Profile Generator ele está disponível para ambas versões, né? A versão mais recente, que é a Select Series 3, que traz a Open Roads Technology, ainda apresenta o Plan and Profile Generator, é usado da mesma forma, com a mesma interface, com os mesmos recursos, e também é disponível na Select Series 2. Vou mostrar aqui a interface dentro da Select Series 2, que eu imagino que a maioria de vocês ainda usem, a Select Series 2, mas tudo que vocês vão ver para a Select Series 2 vale para a Select Series 3. Para quem não tem o produto ainda, para quem não tem o Bentley Power Civil, Select Series 2 e Select Series 3 são apenas atualizações que a Bentley fez, né? Não significa uma versão diferente, apenas uma atualização onde a Select Series 3 traz uma nova tecnologia para projetos de geometria, para projetos geométricos e para superfícies. Mas todos os dados das versões anteriores, de até 15 anos atrás, 20 anos atrás, ainda continuam sendo lidos pelo Power Civil. A caixa de diálogo do Plan Profile Generator ela pode ser encontrada, aberta a partir do menu Drafting do Power Civil e no submenu Plan Profile Generator. Então, aqui na interface, a partir do menu Drafting, Plan and Profile Generator. Muito bem. Para que você possa usar o Plan and Profile Generator, você precisa de alguns requisitos. Você precisa reunir alguns requisitos, como o teu projeto geométrico, o teu arquivo ALG, onde estão armazenados o teu projeto geométrico, o teu alinhamento horizontal e vertical. Também as superfícies de projeto e superfícies do terreno natural. Então, a gente já parte do princípio que você já tem esses dados, você já tem o terreno natural, já tem o teu projeto definido, já gabaritou e já gerou a superfície de projeto. E também muito importante para que essa ferramenta seja realmente produtiva dentro do teu fluxo de trabalho, é que os parâmetros que nós vamos estudar hoje
vocês criem esses parâmetros e salvem esses parâmetros como uma preferência. Então, aqui na interface, se vocês podem acompanhar, depois que você definir todos esses parâmetros em cada uma dessas abas, que é o que nós vamos estudar aqui hoje, você precisa vir aqui em Preferences e salvar esse teu parâmetro com um nome lógico, para que você possa reaproveitar depois. Aí sim você vai ter um ambiente produtivo, porque daí basta carregar esses parâmetros, né, para que todas as abas sejam preenchidas com a sua preferência. Em seguida, é aplicar para gerar as folhas. Isso fica muito rápido, muito produtivo. Bom, vamos falar um pouquinho, então vamos começar pela aba Main. A aba Main da caixa Plan and Profile Generator. A aba Main, a primeira coisa que você precisa avaliar quando você abrir a aba Main, depois de carregar a sua preferência, né, é a escolha do alinhamento horizontal. Você pode ter no teu projeto geométrico muitos alinhamentos horizontais, ou o alinhamento horizontal que está ativo não é aquele que você deseja gerar as folhas, então você precisa selecionar o teu alinhamento horizontal. Ou seja, depois que você carrega o teu projeto, vamos carregar aqui um projeto, eu já tenho carregado aqui. Eu preciso aqui na lista do alinhamento horizontal ver qual que é o alinhamento do qual eu vou gerar as minhas folhas. Muito bem, em seguida, depois que você escolhe o alinhamento horizontal, a tua preferência provavelmente já vai definir isso para você, que é a estaca inicial e a estaca final. Normalmente ele vai ler o teu alinhamento horizontal, buscar a estaca inicial e final, e o comprimento para a folha. Então esse comprimento tem que estar de acordo com o tamanho da folha que você está usando. Ou seja, se você está usando, por exemplo, lá um A3 e vai trabalhar na escala 1:2000, você provavelmente estará limitado a 700 a 750 metros. Né? Então, essa medida que aparece no campo length nada mais é do que o comprimento máximo que você vai ter por folha para o teu traçado. Pode ser que ele fique mais curto, porque ele pode apresentar muitas curvas. Né? E esse comprimento ele vai ser ao longo do traçado. Caso você tenha uma reta, sim, você vai estar ocupando 100% desse espaço. E mesmo porque você não pode subir muito, porque o teu perfil sempre vai ser desmembrado. Então, o teu perfil é que vai definir o limite do comprimento para essa configuração. Não adianta você querer aproveitar todo o espaço que você tem da folha, porque muitas vezes esse perfil tem aqui do lado esquerdo uma legenda, né, que define o nome das colunas ou das linhas que você tem do desenvolvimento de curva, do estaqueamento, por exemplo, do valor de K, que muitos padrões separam isso por linhas. E essa coluna aqui define o nome dessas linhas. Em seguida, ali na aba Main, você tem o método. Este método, esse campo define se você vai gerar planta e perfil, ou somente planta, ou somente perfil. Não necessariamente, às vezes eu preciso gerar um conjunto de perfis para o meu estudo e quero já isso desmembrado e com uma seção de cotas. Então, por exemplo, eu quero limitar a altura do meu perfil em 50 metros e se o terreno, o grade, extrapolarem essa altura, então ele faz a divisão automaticamente no meio do perfil, coloca as novas cotas, né, e dá continuidade ao perfil ao longo do traçado, né, fazendo a descontinuidade. Isso é de forma automática. Em Plan Only, você vai gerar somente plantas. Ele não vai se preocupar em gerar esses perfis para esse traçado. A opção Sheet é onde você informa que você quer gerar essas plantas, quer gerar essas folhas. Né? Então você liga a opção Generate Sheets. Caso você não ative essa opção, ele apenas vai fazer o cálculo para cada folha, de que estaca até que estaca ele está usando em cada folha e vai listar essas folhas para você
aqui nesses dois campos de baixo do Plan Views e do Profile Views, para que você possa conferir ou até ajustar o estaqueamento ou até o ângulo, né, a direção em relação à tua folha, para que você possa fazer esses ajustes antes de gerar as folhas, né, propriamente dito, o arquivo físico que contém o desenho. No meio a gente tem ali a opção Plan Views. A opção Plan Views e Profile Views, ela é muito útil, por exemplo, você já fez o cálculo das sheets aqui embaixo e já definiu um novo estaqueamento, um novo comprimento. Agora, na hora de gerar as folhas, você pode optar, por exemplo, olha, use as Plan Views, ou seja, o que eu já calculei aqui embaixo, eu quero que você use, né? Do contrário, a opção Use Station Limits, baseado nos limites aqui do estaqueamento que você tem, vai recalcular todas as folhas novamente. Então, se você fez alguma mudança, ela será perdida. Aqui é para o cálculo novo. Esse Use Station Limits, não esqueçam que vocês têm a trava de estaqueamento no Power Civil. Se ela estiver ligada, ele vai fazer o arredondamento da estaca cheia, né, para um valor de 0. E se ela estiver desligada, o Use Station Limits vai usar a estaca quebrada mesmo, certo? Apenas com o intervalo que você definir. A aba Plan Controls. Na aba Plan Controls, esta aba controla a abrangência da planta, né? A abrangência da planta dentro da folha. Então, os campos Width Left e Width Right definem a partir do eixo, do teu traçado, quantos metros para cada lado, para a esquerda e para a direita, você quer atingir, você quer ver, né, da planta. Notem que o campo da esquerda, o Width Left, o número precisa ser negativo. Muita gente aqui às vezes esquece disso e ao gerar as folhas de planta e perfil, acaba ocorrendo uma falha, né? Ele não gera as folhas. E às vezes é somente por causa disso, porque você não tem o sinal de negativo para o lado esquerdo. O campo overlap define o quantos metros a partir da descontinuidade, da linha de descontinuidade, da linha de seção entre uma folha e outra, você quer ver. Muita gente termina a planta exatamente alinhada com essa linha de ruptura. E muita gente gosta de que as informações do traçado, de curva de nível, do bordo, enfim, ultrapasse essa linha de ruptura um pouco, alguns metros, 10, 5, 20, 25 metros, como está aí, para que possa ter a apresentação do desenho em coincidência com uma outra folha, né, para achar um ponto de referência de continuidade, apenas para visualização. Aqui está exatamente como define o Width Left, a esquerda do traçado, se fosse nesse sentido, se o traçado é nesse sentido daqui para cá, como parece ser, a esquerda seria desse lado, né? Então aqui são essas distâncias. É importante que você tente usar o máximo possível desse espaço para a sua planta. Ok? Claro que tudo depende do que você vai deixar de espaço também para o perfil. Logo abaixo na planta Plan Controls, você tem a opção Boundary Chords. Boundary Chords define o número de lados que você deseja, o número de lados máximo que você deseja para fazer o corte da tua planta. Isso define os limites de por exemplo, de uma viewport, do que você vai ver, desse recorte que você vai ver da sua planta. Um exemplo, por exemplo aqui, se você usar a opção Force Rectangular Boundary ligada, você vai forçar com que esse recorte, para mostrar a planta, seja retangular, como essa linha verde que vocês podem ver. Se você definir o número de cordas, boundary chords, digamos para 6, 12, 10, é o número de lados que ele vai ter para poder recortar
na sua planta, como é mostrado por essa linha azul, né, que vocês podem ver. Então, opção Boundary Chords ou Force Rectangular Boundary. Model Files, quais são os arquivos, é a lista de quais arquivos você quer que façam parte da tua planta. Então, por exemplo, se a tua planta é composta por vários arquivos que você usa como referência, né, ou não estão como referências, mas agora, na hora de montar a planta, você precisa reuni-los, a partir do botão Model Files, você carrega esses arquivos, apenas seleciona esses arquivos, e eles vão aparecendo nessa lista. Para remover nessa lista, basta clicar em cima e apertar a tecla Del, de Delete, para que ele seja excluído. Então, aqui você pode colocar arquivos DWG, arquivos DGN, né? Arquivos DGN ou DWG que já contêm arquivos raster, por exemplo. Né? E se forem arquivos raster já referenciados, já podem ser também apontados diretamente nessa caixa do Model Files. Logo abaixo existe a opção Nest Attachments, que caso esse arquivo que você esteja colocando, ele já traz os demais arquivos anexados como uma referência, né, como um XREF, como um reference file. Então, você ligando o Nest Attachments, você vai liberar para que esse arquivo mostre todas as suas referências. Então, você não precisa carregar todos os arquivos separadamente, carrega apenas um arquivo. Ok? Então, na aba Plant Controls, resumindo, é a aba que define o controle de plantas, as margens e os arquivos que vão fazer parte da sua planta no desenho. Já a aba Profile Controls é a aba que define todo o controle margem do perfil, é a definição do perfil. A anterior, Plant Controls, da planta, e agora a definição do perfil. Então, aqui é que você indica para o Plant Profile Generator qual é o perfil, o padrão de perfil que você vai usar. Então, por exemplo, você já tem salvo aqui no Power Civil, digamos, os teus padrões de perfil. Por exemplo, vou te mostrar aqui. Eu tenho a minha caixa lá para criar perfis e todo o meu padrão que eu uso nos projetos já estão salvos aqui. Então, desta lista que eu tenho das minhas preferências de perfil, qual delas que eu quero usar para gerar a planta e perfil? Então, aqui é que eu vou indicar qual é este modelo, essa preferência de perfil. Logo abaixo, você tem a opção Vertical Alignment, é onde você indica o grade relacionado a esse alinhamento horizontal. Como o Power Civil permite que você crie muitos grades, muitos projetos verticais, alinhamentos verticais para um único alinhamento horizontal, então você precisa selecionar qual dentre esses grades você vai usar para o projeto, né, para que ele calcule o perfil. Logo abaixo, aquele quadro de superfície muito importante aqui, muito importante, é este controle. Nesse quadro, você seleciona as superfícies que vão ser incluídas nesse perfil, né, e qual superfície vai controlar a descontinuidade por cotas, né, por elevação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a presença de várias superfícies, eu marco X nas superfícies que eu quero que façam parte do meu perfil e as que eu não quero que façam parte do meu perfil. E a superfície que estiver selecionada em azul, ou estiver marcada, é a superfície que vai controlar essas elevações, né? Então, se eu estou marcando aqui que o meu eixo, a superfície do meu eixo principal é quem vai controlar, então todos os cortes, se houverem no perfil, vão acontecer baseados na posição da superfície de projeto. Se eu colocar no terreno natural, os cortes vão se basear no terreno natural. Logo ao lado, você tem as opções Profile Elevation Sheets, também muito importante porque é onde ele vai fazer esse corte.
Ok, ele vai fazer esse corte baseado nesta superfície que está marcada em azul, mas ele vai fazer esse corte. Não faço corte. A opção Shift Where Needed, eu corto onde for necessário, onde der, onde tiver que cortar, corta. Shift at Minor Extension, ele só vai cortar em estacas intermediárias, então ele vai procurar um valor redondo, né, vamos chamar assim, de uma estaca intermediária para que ele faça o corte. Não vai dar número quebrado, não vai dar estaca quebrada. Ou se ele deve cortar somente nas estacas principais, nas majors, né, que seria a opção lá em cima. Então só vai cortar em estacas zeradas. Então você tem esse controle. Normalmente o mais utilizado é Shift at Minor Station, a segunda opção, porque daí permite que ele corte sempre numa estaca com um valor conhecido e não muito quebrada. Okay? E na parte de baixo é onde acontecem também alguns problemas devido ao traçado, pode acontecer alguns problemas, de quando você for gerar a planta e o perfil, ele pode informar para você, imagine que você tem uma região muito montanhosa, uma diferença de cotas de elevações muito acentuada, e naquele perfil, exatamente em uma determinada folha, a elevação devido ao exagero vertical é tão grande que o perfil não cabe naquele espaço que você tem, nessa margem, né, que aparece aqui embaixo, que você tem disponível para o perfil. Aí ele pede que você aumente essa altura. Só que se você aumentar essa altura do perfil, pode ser que o perfil invada, e provavelmente isso vai acontecer, a área de planta. Ele vai ficar muito alto, invadindo a área de planta. Obviamente, você pode, apenas para essa folha onde aconteceu esse problema, você administrar isso. Mas eu recomendo que você crie uma preferência onde a folha de planta e perfil não esteja exatamente dividida no meio. Onde você, para essas situações, você já tem uma preferência que vai favorecer mais a área de perfil do que a área de planta. Então você acaba tendo uma área de planta um pouco mais reduzida, um pouco mais estreita e beneficiando também a área de perfil. Aí você não precisa se preocupar com esse parâmetro. Tá? Mas aqui, normalmente, para esse tipo de projeto, que tem uma região muito montanhosa, muitas vezes acontece aqui uma limitação. Tá? Mas isso é uma limitação física do papel. Né? Não estou me referindo a uma limitação da ferramenta, mas sim da tua condição de projeto, do teu desenho. Ok? Em seguida você tem toda essa parte de margens, né? Da esquerda, direita, inferior, da posição do teu perfil em relação à folha. Então aqui, por exemplo, ele está dizendo que ele está top 20, ou seja, ele está afastado 20 milímetros em relação à posição máxima de onde ele vai ser colocado, né? À esquerda, direita e embaixo. A posição dele na folha. E entre os perfis também que vão ser criados e gerados no arquivo de desenho. Quando eu gerar isso, eu posso mostrar para vocês justamente essas margens, esses espaços. Nós vamos ver bem isso no nosso exercício. Bem, vamos passar para a próxima aba, a aba Sheet Layout. Na aba Sheet Layout, você tem aqui o Host File e o Seed Host File. O Host File é onde você vai posicionar, vai criar o teu arquivo de desenho. Então, é onde eu vou selecionar a pasta e vou dar o nome da minha folha. Então, por exemplo, se eu colocar aqui folha de desenho, ele vai criar o arquivo folha de desenho 1, folha de desenho 2, folha de desenho 3 e assim por diante. Ok? No Seed Host File é um arquivo semente. É como se fosse um arquivo DWT do AutoCAD. Né? É um arquivo semente, o arquivo semente do MicroStation, um Seed File, o qual ele vai usar para criar esse novo arquivo da folha de desenho. O Host File Contents, ele mostra se você, a partir da criação, se você vai criar cada folha em um arquivo separado ou se todas as folhas vão ficar dentro de um único arquivo.
né? Isso aí ele permite com que você crie layouts, né, do teu arquivo principal. Então ele não vai criar novos arquivos, ele vai usar o teu arquivo onde está o teu projeto e criar novos layouts separando essas folhas. Ou um arquivo para cada folha, que é o mais utilizado, uma vez que cada folha pode ser gerenciada individualmente depois, e não num único pacotão, num único arquivo de desenho. A gente não recomenda fazer isso, colocar tudo num arquivo só. Mas essa opção de colocar tudo num arquivo só pode servir para um estudo de articulação, que nós vamos fazer um exemplo também, né? Apenas quando você quer fazer esse estudo, é bem interessante, porque daí ele publica todas as folhas em cima do alinhamento para que você estude a tua articulação, a tua melhor articulação. Eu recomendo também que você tenha uma preferência já salva somente com esta opção. Preferencialmente não use um formato completo de apresentação, porque vai ficar um pouco confuso. Use apenas a margem que se refere à planta para que você estude a tua articulação com mais conforto. Na parte de baixo é uma área onde você define se o teu layout vai ser feito ao longo do alinhamento, esse é o parâmetro mais importante, ou se ele vai ser criado uma matriz disso, né? Ou seja, vai colocar as folhas, espalhar as folhas dentro de um arquivo. Isso não deixa o projeto georreferenciado, não deixa a coordenada real, né? Ele vai espalhar, você vai ter coordenadas que você não pode consultar diretamente na folha. Ao passo que se você usa o layout ao longo do alinhamento, as coordenadas que você consultar ali são reais, né? Porque ele vai estar exatamente na posição. Aqui também existe uma opção chamada Alternate Plant and Profile, que quando ativada, ao invés de ele criar planta e perfil na mesma folha, ele cria uma folha como planta, a próxima folha o perfil, a próxima folha planta, a próxima folha perfil e assim por diante, né? E você pode inverter, se a primeira folha deve ser perfil ou planta, você escolhe na opção ao lado Profile Sheet First. Se você quer planta e perfil na mesma folha, essa opção Alternate Plant and Profile não deve ser ativada. Aqui sim, na aba View Layout, muito importante, a posição do perfil e da planta na folha de desenho. Tanto que ele mostra aqui nessa opção, ele alerta para que essa unidade que você vai colocar aqui de medida é a unidade do papel. Então, se você está trabalhando em milímetros lá no teu arquivo, onde está desenhado o teu formato, né, o teu padrão, o teu carimbo, então aqui as unidades devem ser respeitadas, as unidades do teu formato. Então tem aqui a posição XY da planta e do perfil. Basicamente é isso que vocês estão vendo aqui. Então, onde está em verde, a seta verde aqui, planta, né, X e Y. Então aqui eu estou colocando em milímetros lá a distância, né, em cima dessa folha. A posição aqui da planta, ou seja, na altura em Y e o afastamento em X e aonde deveria iniciar o eixo do meu traçado. Okay? E aqui o perfil está alinhado com a planta na mesma distância e já a altura, observe que é bem menor, né, aonde eu vou posicionar o meu perfil. Lembre-se que daí tem aquele profile rate, que eu falei que às vezes dá o problema, que lá no nosso exemplo estava definido com 15, é a altura a partir desse ponto, o quanto que você vai ter de espaço para o teu perfil. Então essas medidas precisam ser muito bem pensadas, muito bem calculadas. E não tem outra forma de você fazer isso a não ser criando e testando, gerando até ajustar da forma que você quer. Aí em seguida você salva essa preferência. Na aba Border and Title é aonde você seleciona a célula, o teu block, né, o teu bloquinho, do teu formato. Então é aqui que você vai selecionar. Para que você encontre o teu formato aqui na lista de células, na lista de blocos, é importante que essa biblioteca, na hora de você criar essa preferência, ela esteja anexada no teu arquivo DGN. Então você vai selecionar e salvar a preferência. Quando você salvar, ele já vai ter o endereço
dessa célula para buscar cada vez que você for gerar essa folha. Para aquelas empresas que não usam o bloco, não usam a célula do formato e gostam de anexá-lo como uma referência, você também tem a opção aqui de colocar essa folha como um formato, né, como um anexo referenciado. Na parte inferior, é muito útil essa parte chamada Symbology, permite com que você ligue opções, e nós vamos ver isso no nosso exemplo, de, por exemplo, a estaca inicial e final, onde você quer que apareça isso. Então, você ligando aqui, ele já vai colocar a estaca inicial e final, e você dá a coordenada na folha, aonde você quer que essa informação apareça. E aqui mesmo, com um duplo clique, você configura tamanho de texto, a fonte que você vai usar para representar esse desenho. No nosso exemplo, nós vamos usar o sheet number, o total sheets, para que ele coloque o número da folha e o total de folhas bem no canto inferior direito da nossa folha. Eu vou mostrar isso para vocês quando a folha for gerada, para que essa contagem seja feita automaticamente. A aba Symbols and Details é onde você define a tua célula de norte, da mesma forma que do formato você pede para anexar e escolhe a tua célula ou o teu bloquinho da célula de norte para que ela seja posicionada nessas coordenadas que aparecem aqui embaixo. A escala dela, claro que essas escalas têm que estar de acordo com a escala que você vai publicar as folhas, e aqui a posição dela no papel. Ao lado, caso você tenha uma outra célula, um outro símbolo que sempre esteja presente nos teus desenhos, você tem aí um campo adicional para anexar uma outra célula, um outro símbolo e também dar a posição para ele. Não é somente a célula de norte. E abaixo, para quem usa o sistema de gerenciamento da Bentley de documentação, o ProjectWise, para que você entre com o teu title block. Aí, no caso, você não anexa o formato, uma vez que o ProjectWise Title Block já é o formato com todas as informações do documento sendo preenchidas automaticamente pelos dados que estão presentes no ProjectWise, né? Então, o número de folha, o nome do documento, o nome do projeto, ou seja, uma série de informações já vêm preenchidas, se isso estiver colocado dentro do ProjectWise. Então, aqui um exemplo da onde, por exemplo, da posição da célula de norte, né? Esta informação, essa distância que você vai dar para eles em unidade do papel, da posição da tua célula de norte. Claro, ele apenas coloca a célula de norte para você. Se ela não ficar numa boa posição, depois na folha você pode mover para onde você achar mais conveniente. Finalmente, a penúltima aba, a Match Lines, é onde você define dados para a linha de ruptura, né? Definir layer, comprimento, se vai aparecer a estaca inicial e final, né? Se vai aparecer o nome do número da próxima folha ou não, enfim, tudo que você quer que apareça junto com a linha de ruptura do desenho. E a última aba é a aba Sheet Index. A aba Sheet Index, depois que você gera as folhas, uma lista das folhas geradas aparece nessa aba, com todos os dados de posição dela, de margem, de comprimento, e a partir dessa lista você pode acessar as folhas, modificar as folhas, as margens dessas folhas, recalcular o posicionamento delas, né? Ou seja, toda a manutenção das folhas você pode fazer através da aba Sheet Index. Essas informações todas, já das folhas geradas, você salva em um arquivo que leva a extensão VDF. Esse arquivo com a extensão VDF, o qual você salva, ele vai servir futuramente como um índice. Então imagine uma situação, você gerou as folhas, lá 50, 60 folhas, e dali uma semana, 10 dias, você precisa mexer nessas folhas. Então você tem uma revisão, digamos, para fazer na folha 12, né? Você tem o papel na mão, você abre o Plan Profile Generator, carrega através do botão Open o teu arquivo VDF.
do índice desse conjunto de desenhos e vai diretamente na folha 12. Ele vai abrir para você a folha e a partir daí você pode fazer a sua alteração, por exemplo, do estaqueamento, do comprimento de estaca, para que ele recalcule todas as demais. Se você não salvar o arquivo VDF, não tem problema. Porém, toda a tua manutenção ou recálculo de articulação e modificação que você faça será totalmente manual em cima dos teus desenhos. Se você prefere dar essa manutenção manualmente, também não tem problema. Mas o arquivo VDF é de grande utilidade para isso. De grande utilidade, não tenha dúvida disso. E aqui também, na aba Sheet Index, como eu falei que você faz essa manutenção, você pode regerar a folha, recalcular o posicionamento dela através das opções Calculate e Regenerate Sheet, e do ajuste também da Viewport através das margens, através da opção Use Existing e Show Sheet. Eu vou mostrar isso agora nessa demonstração. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês a articulação, em seguida a geração da folha. Okay? Então, aqui eu tenho um arquivo gráfico, onde eu tenho a planta do meu projeto, que é o que eu quero exibir na folha de desenho. Muitas anotações deveriam ser feitas já aqui nesse arquivo gráfico, onde eu estou publicando o meu projeto. Então, por exemplo, como o estaqueamento. Então, eu já vou providenciar para que isso seja feito aqui mesmo nesse arquivo. Vou escolher o meu estaqueamento, vou escolher, carreguei a preferência. Aqui eu fiz as anotações, porém eu sei que o sentido do meu projeto, ele vem no sentido da direita para a esquerda. Então, a maioria desses números vão ficar de ponta cabeça. Então, como eu tenho digamos, uma outra preferência e posso carregar, eu posso alternar para que eu publique isso num outro sentido. Então, como vocês vão ver agora, eu publiquei num outro sentido. Ok? Então, eu vou definir, no meu caso especificamente, esta posição que eu vou querer para o estaqueamento. Vamos fechar aqui. Close. Muito bem. Esse é o arquivo a partir do qual ele vai gerar as plantas. Como eu vou gerar no conjunto de planta e perfil, eu recomendo que vocês criem um novo arquivo somente para armazenar os perfis. Então, eu vou criar aqui um arquivo chamado Arquivo Geral dos Perfis. Um novo arquivo gráfico, um arquivo DGN. E chamo o Plan Profile Generator a partir desse arquivo. Vou carregar a minha preferência. Aqui nesse caso eu vou usar um A3, 1 para 2000, para estudar a minha articulação. Então, eu já tenho uma preferência para articulação. Vou carregar essa preferência. As plantas que eu vou gerar serão baseadas no arquivo da geometria. Então, vou apagar aqui para que eu possa buscar novamente, para que vocês vejam no processo. Models. Vou pegar o arquivo da geometria. Ele carregou o arquivo. Vou forçar a viewport retangular. Como o perfil não me interessa, porque eu só vou estudar a articulação, a única coisa que me interessa agora é o sheet layout. Ou seja, aonde que eu vou guardar essa informação? Eu vou criar uma pasta chamada desenhos. Nesta pasta, eu quero que ele crie um arquivo chamado estudo de articulação. Muito bem. Agora, apenas para conferência, se você for ver a minha aba Border and Title, ele já tem aqui a célula que ele vai usar para fazer essa articulação. Não é um formato de emissão de desenho, não é um formato final, é apenas do espaço que eu quero usar para a planta. É um bloco, uma célula, somente com esse espaço já posicionado, com as devidas margens, para colocar no meu desenho.
e clico Apply. Quando eu clico Apply, eu já tenho agora, nesse arquivo, observe que ele criou aqui em cima, talvez não dê para ver, mas o nome do arquivo que está aqui em cima é Estudo de Articulação, lá do lado esquerdo, na barra de título, Estudo de Articulação DGN. E se eu me aproximar aqui, agora vocês vão poder ver cada folha posicionada, né, mostrando a articulação, a linha de interrupção que acontece em cada desenho, para que eu verifique se essa é a melhor articulação para esse desenho. Aqui eu faço o estudo e posso rever ou recalcular isto sempre a partir da aba Main. Então, na aba Main, se eu não gostei da posição de uma folha, eu acesso essa folha. Eu posso mudar a estaca inicial e final dessa folha. E depois que eu mudo isso, digamos, mudo aqui a estaca final, eu aplico e vem uma mensagem perguntando se você deseja que ele recalcule a folha ao lado, que ele não faça nenhum recálculo, que ele calcule a folha ao lado, ou que ele recalcule todas as demais folhas do teu alinhamento, que estão para frente. Normalmente essa opção que é escolhida, você clica OK. E você pode, observe que eu troquei a última estaca para 180, se eu for para a próxima folha, clicar no botão Next, a próxima folha já começa na 180. Então ele já recalculou todas as demais folhas para uma nova articulação. Depois de feito todo esse recálculo, através do Sheet Index, você pode visitar cada uma dessas folhas e, para que ele aplique um novo estaqueamento, você deve usar Calculate Regenerate Sheet. Então ele já vai mostrar a nova folha com o novo corte que você deu. Okay? Se você desejar ver as outras folhas, você pode ligar os layers, que para a visualização ele desliga, para que ele possa exibir todas as demais articulações vizinhas, ou a referência, apagar o clipe que ele fez para exibir somente esse trecho da folha que você pediu, e exibir todas as demais, para ver o novo posicionamento da tua articulação. Para a criação das folhas de planta e perfil, então, como eu falei para vocês, eu recomendo que vocês criem um arquivo exclusivo para o armazenamento dos perfis. No meu caso, eu poderia gerar essas folhas já com o novo estaqueamento que eu calculei para as folhas. Então, eu usaria a opção Use Plan Views, para que ele não tivesse que calcular novamente as folhas e usasse o novo estaqueamento que eu defini para essas folhas. Neste caso, eu vou mostrar para você, para que a gente gere um problema desse, onde a gente vai precisar ajustar isso, para que ele recalcule tudo novamente. Então, eu vou pegar aqui uma nova preferência para gerar planta e perfil. Agora sim, não somente a articulação. No A3, carreguei. Vou gerar planta, forçando um corte retangular, usando o mesmo arquivo que a gente usou para essa planta. O perfil, eu vou usar um perfil, uma preferência de perfil 1:2000 A3, que já foi carregado com a minha preferência, com este grade. Vou querer o terreno natural e o superfície de projeto somente, onde o corte vai ser baseado na superfície de projeto. E os cortes vão acontecer na estaca intermediária. Sheet Layout, eu vou definir apenas o nome da minha primeira folha, que vai se chamar folha underline, e o número ele que vai dar. Save. E pronto, é só isso. Então, recapitulando,
eu peguei a preferência. Aqui na aba principal eu não mexo em nada, absolutamente nada. Plan Controls, eu forço o corte retangular e carrego o meu arquivo, não mexo em mais nada. No perfil, eu não mexo em nada, porque provavelmente a preferência já tem o perfil que se ajusta a essas margens. Eu só escolho o grade e defino as superfícies que vão ser controladas. E no Sheet Layout, o nome da minha primeira folha, na pasta que eu quero que ela seja criada. Apenas isso. As demais abas eu já defini nas preferências e eu não preciso mexer em nada, porque a princípio já estão todas as preferências carregadas. Simbologia, do formato e dos textos de preenchimento. Agora basta clicar Apply. Como eu fiz um cálculo de planta antecipadamente, ele pergunta se eu quero se eu quero recalcular as folhas ou se eu vou usar as que já foram calculadas. Eu vou dizer para ele que eu quero que ele recalcule todas as folhas. Então, ele me convida a dar um clique na tela para que eu posicione os meus perfis. Vou fazer isso e agora ele começa a calcular todas as folhas de planta e perfil. Está calculando todas, talvez o vídeo não atualize com a velocidade com que ele está calculando para vocês, talvez a tela fique somente preta, né? Mas ele está já na folha 16, 17, 18. Calculou 18 folhas para mim. Deixa eu só retornar aqui a geometria. Então, eu vou repetir o processo agora, sem comentar as abas, para que vocês vejam essa velocidade, ok? Eu vou começar novamente, eu vou apagar todas as preferências, para que a gente faça isso novamente. Então, repetindo, vou criar um arquivo novo, o arquivo dos perfis, vou chamar de perfis. Então, a partir do menu Drafting, Plan Profile Generator, eu escolho a preferência, forço o corte retangular, escolho o grade e as superfícies e a superfície que vai ser controlada. Agora, o nome da minha folha. Aqui está a folha 1, 2, 3, 4 que ele acabou de criar. Agora eu vou criar um conjunto de desenhos começando com a palavra novo. E vou fazer o cálculo das folhas. Clico no arquivo vazio, no arquivo que estão os perfis, para que ele possa fazer o cálculo. Então está aí, folha 1, folha 2, folha 3, tudo sendo criado. Novamente. Então, nesse caso, como eu não mexi nas estacas, ele vai apresentar agora um novo cálculo aqui. Ok. Então, vamos pegar aqui a folha, por exemplo, mostrar aqui a folha 3. Vamos lá para a folha 7. Aqui, por exemplo, a presença da folha 7. Ou pegar aqui a folha 8. Essa quantidade de folhas que são geradas, elas podem variar conforme o padrão que você estiver usando nas suas travas. Então, por exemplo, eu gerei 18 folhas, né? Se eu for fazer a geração dessas folhas novamente, agora com a trava locks de estaca desabilitada, para que ele pegue as estacas mesmo iniciando no número quebrado, né? E for calcular novamente isso, observem que eu posso ter um número de folhas diferentes. Então, isso é um ponto de atenção. Eu vou criar por cima daquele arquivo que eu já tinha criado e vou criar um outro conjunto de folhas, né? Dessa vez usando a estaca
desativada. Vamos fazer um teste aqui para ver se ele vai gerar a mesma quantidade de folhas. Então vou chamar novamente a minha preferência, forçar o corte retangular, escolher o grade, as superfícies e o nome do arquivo. Eu vou criar uma outra pasta aqui, vou chamar aqui de emissão, e vou pôr dentro da pasta emissão lá o folha underline, que é o nome do nosso novo arquivo. Ok? Então vamos para a criação. Eu entro com um ponto no arquivo vazio dos perfis para que ele crie, eu faço novamente o cálculo das curvas. Agora ele está gerando a folha 1, folha 2, a folha 3. Talvez vocês não consigam acompanhar aí, mas ele já está na folha 10, folha 11, 12, nós tínhamos gerado 18 na primeira, né? E agora a última folha é a folha 17. Então observe que já deu uma diferença de uma folha de desenho, simplesmente mudando a trava do estaqueamento. Tá? Então isso é um ponto de observação. Para alteração e manutenção das folhas, através do Sheet Index, a primeira coisa que você deve fazer é salvar esse índice, clique sobre Save. Na mesma pasta onde você armazenou os desenhos, crie o arquivo índice VDF. Tá? E salve esse arquivo nessa mesma pasta. Save. Isso já está salvo, então esses dados você pode carregar a qualquer momento para dar manutenção nessas folhas. Então, a primeira coisa que você faz depois de salvar o arquivo VDF, você vai direto ao arquivo de perfis. Observe que todos os perfis foram criados separadamente para alimentar cada folha. E aqui você cuida para fazer as anotações de perfil. Então, por exemplo, se a anotação de perfil não é essa que você deseja, porque era uma anotação de estudo, você já substitui a tua anotação de perfil com as tuas preferências para a preferência que você deseja que apareça na folha de desenho. Né? Outro dado, por exemplo, que você gostaria de anotar, que é a anotação de perfil, né, do desenvolvimento de curva, etc. Você também pega lá a tua preferência, seleciona todo o conjunto, All, e aplica. Então, para que ele apareça toda a anotação inferior aqui que vai aparecer. Então, se você tiver, por exemplo, componentes de drenagem que apareçam nesses perfis, esse é o momento já de publicar também os componentes de drenagem. Então, nesse caso, você deveria vir na ferramenta Create Profile, na aba Source e definir a partir de qual dispositivo de drenagem, né, você quer publicar nos perfis existentes. Então você clica Apply, clica sobre o conjunto de perfis e esses dispositivos serão publicados. Eu vou aproximar aqui um pouquinho. Repare que nós temos a presença dos bueiros aqui. E eles são distribuídos ao longo de todos os perfis de uma única vez. Tá? Esta anotação que vai do bueiro aqui, você pode fazer depois na folha. Né? É bem provável que você precise de ajuste nas folhas. Então, através do Plan Profile Generator, na opção Show Sheet com Use Existing, você clica e ele vai te mostrando folha a folha. Então, qualquer anotação ou ajuste de margem, você faz diretamente aqui. Então, por exemplo, se eu preciso recolher esta linha de articulação para que ela fique limitada à folha de desenho. Então, eu uso uma ferramenta como um Trim, por exemplo, para fazer esses ajustes. Né? Então, esses ajustes de desenho, você precisa fazer folha por folha. E muitas vezes esse ajuste é um pouco mais complexo. Por exemplo, aqui na folha 7, eu tenho um problema muito grande, que é o posicionamento do alinhamento em relação à folha. Para eu fazer esse ajuste, eu preciso da caixa do Plan Profile Generator e preciso mudar a posição do meu alinhamento dentro da folha. Como é que isso é feito?
eu seleciono a folha 7 aqui no Sheet Index e digo que eu preciso modificar a planta, seleciono nesse quadro de baixo a planta e clico Edit. Aqui ele mostra que essa planta está ancorada na cota 443,5 da folha, 443,5 da folha, ou seja, o meu eixo em Y, de baixo para cima, está a 443,5. Então eu vou pedir para que ele abaixe isso para 380, por exemplo. E clico OK. Depois que eu mudo essa posição, eu preciso dizer para ele que ele recalcule para mim. Então, escolho a opção Calculate e gere novamente essa folha, Regenerate Sheet. Ele avisa que qualquer mudança que eu tenha feito na margem será perdida, ok, yes. E repare que agora ele jogou o início do alinhamento mais para baixo. Mas eu tenho um problema da margem, obviamente, que foi colocado aqui, né, que foi exposto para mim. A margem, ela é um elemento do MicroStation do tipo Construction, que se você habilitar Construction pelos View Attributes do MicroStation, você pode ver a margem. Essa margem pode ser ajustada com o Element Selection, aqui movendo a margem ortogonalmente. Se você pressionar a tecla Alt, ela permite que esse movimento seja mais flexível, sem ficar necessariamente com o ângulo que estava original. Ajusto novamente e depois desligo o elemento de construção para que a margem possa ser reajustada. Uma vez que eu definir a posição da margem, eu agora digo para o Plan Profile Generator usar esses parâmetros existentes, Use Existing, e apenas remostrar a folha, Show Sheet. Então, agora eu já posso ver toda a abrangência do meu desenho. Se eu quiser mudar a célula de norte, eu posso fazer isso manualmente, usando as ferramentas CAD mesmo do MicroStation. As anotações de perfil ou de drenagem eu posso fazer diretamente aqui. Então, se você tem já as suas notas salvas, por exemplo, no Plan Profile Note do Power Civil, digamos, eu tenho essa anotação, 1:2000 de bueiro, Apply, e eu já faço a anotação diretamente aqui na folha. Aqui tem um outro bueiro que nós tínhamos lançado. Vamos pôr a anotação de bueiro aqui. Ok? Outros complementos de desenho, por exemplo, como, deixa eu apenas ajustar aqui a folha, a linha de articulação, para que ela não invada o desenho, é a malha de coordenadas. A malha de coordenadas, a partir do menu Drafting, Place Coordinate Grid. É importante que você já tenha uma preferência específica para essa condição. Aqui no caso eu tenho uma já para a escala 1:2000, que é baseado numa fence. Então vou fazer uma fence do MicroStation para posicionar e aplicar as malhas de coordenada. Aqui eu estou usando um padrão, observem a malha. Estou usando um padrão do DR de Minas Gerais. Então, é o que está sendo usado aqui. A malha já foi colocada. Bem, isso conclui a apresentação do Plan Profile Generator. Os procedimentos, os passos principais para ajuste e geração da folha de desenho. Revisando, o ajuste que você deve fazer primeiro é verificar o estaqueamento em cada folha. Se precisar ajustar, faça a partir da folha Main, ou seja, relembrando, aqui em Main, eu posso vir na planta ou no perfil e mudar a estaca para que ele recalcule das demais folhas. Somente assim, depois disso é que você vai gerar as folhas, né? Primeiro faça esse cálculo da articulação. E depois
as margens de cada folha, foi exatamente o exemplo que eu coloquei, para recalcular e gerar as folhas, para corrigir a posição, x, y. No caso, eu corrigi a posição de y, baixando um pouquinho mais, e fiz a correção da nova viewport, da nova margem ali para mostrar a planta, usando a opção Use Existing Show Sheet. Né? E depois de todas as mudanças feitas, você deve salvar o arquivo VDF. Então, essas mudanças foram feitas com a nova margem, para que eu não perca nada disso. Eu venho aqui e salvo o meu arquivo VDF, meu índice. Então, se eu estou executando um outro trabalho, qualquer que seja, e preciso, digamos, dar manutenção numa folha dessa, eu abro o meu Plan Profile Generator, carrego o meu arquivo índice, e a partir daí eu já tenho acesso a todas as folhas, para fazer os mesmos procedimentos e mudanças.